minutinho, só deixa eu... Está quase começando, pode começar. Legal. Boa noite a todos. É um prazer estar dando uma palestra para o público da minha cidade, onde eu nasci, onde eu estudei. Primário, inicialmente no Crisóstomo, depois eu fui para o Augusto Pereira de Moraes. Aí no ginasial nós fomos para o Carlos Sampaio Filho. E depois eu fui para o Adelino Peters, durante o dia, de manhã, e à noite eu estudei na OCEU. Então, assim... Tereza, deixa eu corrigir, nós estudamos no Augusto, Tereza. No Augusto Pereira de Moraes. Mas você falou Crisóstomo, foi um ato falho. Mas eu fui no Crisóstomo, no pré-primário, você não foi. Tá. Eu conheço todas essas escolas. Inclusive, eu conheço a Casa da Amizade, eu conheço o próprio... as outras escolas de Luisiânia. Luisiânia, minha mãe foi diretora da escola. Olha que legal. E eu conheci quando a minha mãe dirigiu Luisiânia, que ela dava, assim, antes dela ser diretora, ela foi professora primária lá, ela ingressou na carreira em Luisiânia. E Luisiânia é fantástico. Mário Frota? Sim. A minha mãe ia todos os dias, no início, de ônibus, depois ela tirou carta e ela ia todos os dias para Luisiânia. Então, assim, a minha vida de conhecer as escolas de Penápolis foi muito importante. Então, assim, estudar no ensino público, para mim, foi até gratificante. Então, quem sou eu? Eu pensei que o Vitor fosse me apresentar, né? Mas... Eu esqueci, né? A Tereza estudou em Penápolis. É porque ele te conhece, é pensamento mágico. Acho que todo mundo te conhece. Esse também, Tereza. Pensamento de criança, esse. Esse é o pensamento de criança. Aí, o que acontece é o seguinte, quando a gente vai fazer uma faculdade, e a gente... pensa numa faculdade, na época, a gente estudava... Ô, Tereza, desculpa, então se apresenta, fala seu nome, por favor. Então vamos lá. Bom, eu sou Tereza Cristina Castilho Goraeb. Antes do Goraeb, teria que ter o Passafaro, Castilho Goraeb, tá? Mas, eu sou de Penápolis, formada pelo Adelino e pela OCEU. Em seguida, eu tentei prestar na época, porque eu fui aluna do professor Jaime, no Adelino. E eu estudava química e ele me dava o maior incentivo, porque eu era muito, muito prendada em química. E na época, eu ficava nas minhas férias com uma tia, também com o mesmo nome que eu, chamada Tereza. Então, assim, como decidir uma profissão e como decidir um vestibular? Eu só decidi o vestibular depois que eu tive contato com essas duas pessoas chaves na minha vida. A primeira foi ter o contato com a minha tia, que mexia com alimentos, e eu ia lá e tentava... Eu era apaixonada de ver as coisas que ela fazia com aqueles produtos que ela produzia. Ela era uma boleira, uma confeiteira, ela publicou livros de confeitaria, ela era uma professora de confeitaria, enfim, tudo isso. E aí eu queria fazer uma faculdade que tivesse a parte, não que fosse só nutrição, mas eu queria fazer uma faculdade que eu estudasse daquela história ali dentro daquela química, daquele aparato todo. E um dia eu cheguei a sentar com o professor Jaime, eu era adolescente, eu tinha 17 anos, e o professor Jaime sentou comigo e ele falou assim, escuta, você... é muito boa de química, presta química, faz vestibular para química. E na época, a gente tinha química só em Lins. E eu não sabia se eu ia fazer química ou não. E a minha intenção, meu pai achava que eu deveria me formar de contador e trabalhar no Banco Itaú. Todo mundo me falava que eu tinha que trabalhar e estudar, fazer nutrição. E eu não queria, eu queria uma coisa a mais. E o professor Jaime sentou comigo num dia e ele falou assim, presta engenharia de alimentos. Se você não passar, não tem problema, mas presta esse vestibular vestibular é na FUVEST, você vai prestar esse vestibular. E eu
no primeiro ano, logo que a gente saiu do Adelino, eu decidi prestar engenharia de alimentos na Unicamp, que na época era a única faculdade do estado, só tinha a Unicamp e Barretos no estado de São Paulo com engenharia de alimentos. E eu me lembro que eu não prestei Barretos porque eu não tinha dinheiro para pagar os dois vestibulares. Então, eu fui prestar na Unicamp, mas, ao mesmo tempo, meu pai falou, não, você vai ficar em Penápolis, você não vai sair de Rio Preto, de Penápolis. E eu fui fazer também o vestibular da FUNEP para fazer ciências, naquela época. E o mais difícil é que a vida da gente vai colocando. A gente não tinha cursinho na cidade. E eu não tinha posses, nem nós tivemos posses para fazer um cursinho fora de Penápolis. Então, eu estudei em Penápolis e a gente estudava com apostilas que a minha mãe e a mãe do Vitor e nossos amigos conseguiam apostilas para nós. A apostinha do esquema, de positivo. Naquela época não era nem positivo, era objetivo. Então, tudo isso a gente tentava fazer o máximo de estudar para um vestibular. Não era como hoje, que você tem um vestibular, para estudar para um vestibular, você tem até gratuito, online, várias opções. E material você baixa pela internet. Imagina que isso existia na nossa vida. Nós tínhamos apostilas que ficavam na biblioteca do Adelino, que eu espero que ainda deve ter ainda um lembo lá, ou umas cartilhas, um FAI que a gente estudava, e esses livros existiam dentro da biblioteca do Adelino Peters. A gente estudava com tudo isso, a gente retirava, levava para casa e estudava. E eu tinha como grupo de estudo, que não bastasse, era eu, o Vitor, a Tininha, que é a Ana Cristina Viana, que era filha do antigo diretor do Carlos Sampaio Filho, a Silvia Ranieri, e o Valmir Servigni. Então, assim, a gente tinha 5 na equipe nossa. E nós estudávamos de forma que um ajudava o outro. Os trabalhos de química, trabalhos de física, era tudo muito engrenagem. Mas não tinha dinheiro. A gente estudava, ia para a escola, e era uma vida também muito difícil, tão quanto agora, nessa fase difícil de ter dificuldades financeiras que todos estão passando, as coisas estão difíceis. E o que acontece, que eu acho, assim, que foi muito bom. Aí eu prestei o vestibular no ano seguinte para a Unicamp e para Barretos. Que Barretos era uma faculdade que ela era uma fundação. Metade era custeada pelo município e metade pela pessoa. Então, era mais barato. E eu não passei na Unicamp e passei em Barretos. E como o meu primo já estudava em Barretos, o Agnaldo Passafaro, eu fui para lá. E fui morar em Barretos e fiz faculdade em Barretos, me formei em Barretos em 1986. Eu tenho 34 anos agora, em dezembro, eu faço de formada em engenharia de alimentos. E o mais importante, a carreira de engenheira de alimentos, ela surgiu, acho que do dom que eu fui adquirindo lá na minha adolescência, na minha infância, vendo essa parte de alimentos. Então, acho que todas as profissões, elas não chegam por acaso na vida da pessoa. Ela chega porque Deus te dá um dom, independente de religião, de credo, do que for. Deus te dá um dom para você seguir. E esse dom, você tem que abraçar, que nem aquela história. O burro passou, você tem que pular, e tem que ir embora com ele. Então, é assim. Deus te dá esse dom e você abraça ele e viva ele, porque ele vai te proporcionar prazer na sua própria profissão. Então, hoje eu vim falar com vocês justamente sobre o porquê que eu cheguei onde eu estou. Eu acho que eu cheguei aonde eu estou por muita garra, necessidade, porque nós somos criados, os pais, professor, eletricista, minha mãe professora, eletricista, eu sou filha de pessoas que lutaram e que me deram meu diploma. E com o meu diploma, eu tenho o prazer de dizer para vocês, eu sou penapolense, eu estudei e eu atualmente, o Gabriel está apresentando aqui. Ele compartilhou a tela, Vitor. Ô, Tereza, e sobre o Gabriel, ele colocou aqui uma mensagem dizendo que hoje, inclusive, o que você falou,
que existem os materiais disponíveis na internet para essas apostilas de cursinho, os cursinhos gratuitos. Ele veio reforçar a sua fala, da que ele participou no chat. Legal, Gabriel, e o mais importante, nós, para fazermos um trabalho, a Adriana vai conferir comigo, a gente tinha que fazer um trabalho no papel carbono, escrito à mão, ou numa máquina de datilografar. E você tinha que pegar esse papel e dar uma cópia para o professor e ficar com aquele carbonatado, você tinha que estudar para a prova. E era isso. Então, assim, você tem uma visão do que foi ser estudante do Adelino Peters naquela época, e hoje a vantagem que vocês já têm, que eu tenho certeza que tem sala de computador aí, que na nossa época não existia. Então, assim, eu quero dizer para vocês que fazer acontecer uma profissão, ela começa no seu dom. Então, como que eu vou definir o que eu vou ser? Não adianta eu falar para você assim, tem uma fórmula. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso e aquilo. Não tem fórmula. Existem dicas, sugestões. Fórmula não existe. Tá? Outra coisa também que Adriana, fica atenta aí no chat, porque eu não estou tendo condições de fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, você me fala. Então, assim, eu estou muito à vontade de falar para vocês, porque eu estou falando de uma vida que a Adriana e o Vitor e a Márcia e o pessoal, todo o pessoal aí de Penápolis viveram comigo, porque nós vivemos uma época em que esses professores eram a nossa Bíblia, a nossa cartilha, e eles tinham livros para a gente estudar, somente livros. Nós não tínhamos vídeos não existiam CD, não existiam. Nosso material didático era praticamente apostilas e livros que a gente estudava e estudava com aquilo que aquele professor transmitia. E era um respeito, e eu tenho até hoje um respeito, nós temos um respeito por todos os professores penapolenses que são fantásticos, excelentes mestres. Nós tínhamos ali no Adelino professores que nos deram a oportunidade de, sem ter um cursinho na cidade, a gente passar em universidades caríssimas, e universidade difícil de se passar, e universidade pública dificílimo para se entrar. Passar na Unicamp não era, ainda continua sendo a engenharia de alimentos, a quantidade de concorrência é de 60, 70 para 1. Medicina, hoje vocês sabem o valor, a dificuldade que é para entrar. E aí, quando a gente olha que nós temos vários amigos o Vitor, ele passou em 3 universidades estaduais, passou em física, passou em vários cursos, e a gente estudava com aquele material que a gente tinha na biblioteca do Adelino. Então, eu sinto dizer para vocês, a profissão, ela vem do dom que Deus te deu. Primeiro, você vai ter que se encontrar e conversar muito consigo mesmo na hora de definir sua profissão. Porém, o que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim colocar para vocês que, a partir do momento em que você fala assim, olha, eu quero fazer um curso, vou pôr um exemplo, eu quero fazer agronomia. Aí em Penápolis, hoje, nós já temos agronomia. Tem agronomia em Lins, tem agronomia aqui em Rio Preto, tem agronomia em Araçatuba, tem agronomia na Universidade Pública, na Unesp de Tupã tem agronegócio e agronomia. Vocês têm agronomia em Jabuticabal, uma das melhores do país, considerada... Então, se pensar nessa disciplina, nesse curso, eu quero ser agrônomo. Vamos supor que eu quero ser veterinário. Uma das maiores escolas públicas de veterinária é Araçatuba. Então, assim, hoje em dia, você fazer um curso para você se profissionalizar, para você ter a sua graduação e você competir no mercado aí fora, você tem várias oportunidades, tanto públicas quanto privadas, tanto online quanto presencial. Apesar de que agora presencial está muito difícil, mas você tem todas essas opções.
Então, assim, primeiro passo, antes de eu começar a apresentar as dicas e apresentar o que é subir uma escada para você chegar lá na sua graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, é por aí. Então, ele me pediu para me apresentar. Eu fui caminhando, depois que eu saí de Barretos, com o diploma de engenheira de alimentos, eu trabalhei. Eu fui para Mato Grosso, porque eu já namorava, já estava noiva, me casei e fui morar em Cuiabá. Então, meu marido era engenheiro civil e eu engenheira de alimentos. Só que em Cuiabá, a primeira oportunidade de trabalho, eu fui trabalhar numa rede de hotéis. Eu trabalhava no departamento de alimentos e bebidas. E de Cuiabá, eu fui para Rondonópolis. Em Rondonópolis não tinha nenhum hotel, nenhuma indústria, nenhum nada para eu trabalhar como engenheira de alimentos. Eu fui dar aula. Do quê? De química. Numa faculdade pública, porque eles não tinham professores no estado do Mato Grosso. Tinha carência de professores de física e de química. E eu cheguei na cidade, os alunos eram no mês de abril, e não tinham condições ainda de ter um professor para ministrar aula de física e de química, porque o professor que dava essa aula estava com câncer, estava adoentado. Então, eu cheguei, e logo de cara, a secretária do prefeito, que eu fui lá com meu esposo, ela falou assim, a senhora é formada em quê? A primeira pergunta que a mulher me perguntou, em menos de 2 dias que eu morava em Rondonópolis, eu fui trabalhar na escola, única escola de ensino médio da cidade de Rondonópolis, da região de Jaciara, toda aquela cidade do Mato Grosso, isso em 1985, 86, 87. Então, assim, a profissão, o diploma, você ter um diploma e ter um nível de graduação é muito importante, porque foi aquele diploma que me deu o direito de estar ministrando aula, mesmo não tendo nenhum lugar para, como engenheira de alimentos, eu trabalhar. E além disso, porque no meu curso de engenharia de alimentos, você estuda todas as químicas. Então, eu tinha condições, eu tinha química e física no meu currículo. Então, no meu histórico da graduação, me deu permissão para eu fazer essa função, porque como engenheira de alimentos, eu não iria conseguir emprego nenhum. Mas eu fui ser professor. E o mais engraçado é que quando a gente era mais novo, tanto eu quanto o Vitor, eu não sei se o Vitor tinha essa visão, mas eu sempre falei para minha mãe, eu vou ser engenheira porque eu não vou ser professor nunca, porque a senhora sofre muito. Eu falava assim para meus pais. Meu pai também... Hoje não é diferente. E mesmo hoje a questão de física e química não é diferente. Não temos professores ainda hoje de física e química. Então, pouca coisa mudou. E, inclusive, eu acho que é interessante quando você falou, no início da sua carreira, onde você não conseguia emprego como engenheira de alimentos, essa mesma crise na engenharia nós vemos hoje. Muitos engenheiros, então, retornaram à sala de aula e vêm aí ensinando matemática. Ó, eu vou te dizer... Viu, Tereza? Só um minutinho só, professora. No meio dos 19 aqui, tem um de química aqui, tá? Não! Parabéns. Parabéns, professor de química. Nunca vai faltar emprego para você. Ó, e eu vou falar para ele, deixa eu contar maior. Eu cheguei lá em Rondonópolis e a minha sorte, que eu tinha guardado na minha casa aqui em Penápolis, os meus livros do Lembo, com as apostilas do professor Jaime. E aí eu pedi para minha mãe me mandar naquela época pelo Sedex, ela pagou uma fortuna e me mandou para lá. E foi muito legal, porque eu dava aula lá em Rondonópolis e eu pedi para o diretor fazer a compra de tudo aquilo ali. E ele comprou os livros, deixou na biblioteca e a gente tirou. Graças a Deus, começou a aparecer o xerox naquela época. Então, a gente dava xerox de alguns exercícios, eu dava as minhas atividades em cima do Lembo. O Lembo é um livro de química para os alunos que estão aqui, famosíssimo, ele é um dos melhores autores também de química, assim como o Feltrin, e a gente dava aula com esses livros. E o mais interessante é que naquela época, minha mãe me mandou todos os livros do FAI, e eu usava tudo que eu tinha de direito ali para poder preparar o meu material didático. Então, assim, a carreira de uma pessoa, ser profissional, não vai ser sempre uma maravilha.
você vai abraçar aquilo que vai te aparecer no momento. Eu tentei fugir, Tereza, de ser professor. Eu, por muito tempo, tentei fugir. Né? Até que chegou uma hora e falei, não, eu sou professor, não adianta eu ficar. Eu, a minha vida inteira, tentei fugir. Uma parte da minha vida, eu tentei fugir de ser professor. Eu conseguia, por um tempo, fugir. Mas não tinha jeito, entendeu? Acabou, eu tinha que ser professor. É o dom, filho de peixe, peixinho, é o eu dom. Via meu pai, minha mãe sofrendo, tua mãe sofria, trabalhava, que nem eu via, né, e não ganhava bem, mas não teve jeito, eu não consegui fugir. Entendeu? Só que hoje eu posso te garantir, meu primo, nós somos muito bem criados, estudando nas escolas que nós estudamos. Adelino Peters. Olha, eu morro de saudade de comer a minha merenda escolar daí, gente. Vocês não têm noção? Eu tenho saudade de isso. Eu vou ficar um dia aí no Adelino, Márcia. Eu vou ficar uns 3 dias. E hoje a merenda está muito melhor que na época. Com certeza, não era aquele macarrão com carne de soja. Mas tudo bem, eu tenho saudade daquele macarrão. Sem molho. Com carne de soja e sem molho. Tereza, você é do tempo do é proibido colar? Ah, sim, também. Era proibido colar, mas a gente dava um jeitinho. Não, desculpa, o programa. Aquele programa. Sim, o programa é proibido colar também. Boa lembrança. E outro detalhe. O mais difícil foi que eu vivia o Adelino Peters e, ao mesmo tempo, à noite, eu vivia na OSEU. E a gente tinha alguns dos alunos da minha sala que faziam OSEU comigo. Nós fazíamos contabilidade. Eu, a Sônia Gominho. Nós tínhamos ali o Giovanni Tonelli. Enfim, nós fazíamos os 2 cursos ao mesmo tempo. Então, a gente dava conta de não sei quantas provas na época de prova. Então, meus alunos que estão aqui presentes, escolher uma carreira é bem isso, é querer ter a capacitação para poder trabalhar naquilo que você escolhe, mas não é necessariamente você escolher e você vai usar tudo aquilo que você vai aprender na graduação. Então, eu posso garantir para vocês, eu nunca fiquei desempregada. Eu já mudei 11 vezes na minha vida, acompanhando meu esposo, os lugares que eu morei. Eu morei em Bebedouro, morei em Barretos, morei em Cuiabá, Rondonópolis e Rio Preto, voltei de novo para outra cidade. Então, assim, nesses lugares eu nunca fiquei desempregada porque eu tinha um diploma que me dava o direito de fazer um trabalho baseado naquilo que eu estudei. Então, assim, por isso que o engenheiro hoje está dando aula de física, está dando aula de matemática, por quê? Porque a gente estuda muito isso na faculdade de engenharia. Qualquer engenharia, vocês vão estudar tudo que vocês estão estudando no Adelino. E queira Deus que vocês estão estudando no Adelino, porque eu levei um conhecimento do Adelino para não ter nenhuma DP durante a minha faculdade. E passar, graças a Deus, com bastante nota e sair de lá bem feliz de ter me formado no Adelino. E o mais importante, depois de tudo isso, eu já trabalhei com a parte de engenharia de alimentos, na área de consultoria em segurança alimentar. Eu já trabalhei dentro de indústrias grandes, que vocês conhecem aí, todo mundo toma um refrigerante da Poti, todo mundo come queijo da Tirolês, todo mundo come toma uma cotuba, come uma paçoca da Covis, enfim, todos esses lugares eu trabalhei como engenheira de alimentos também. Mas, numa época da minha carreira, eu descobri que se eu continuasse trabalhando como consultora dessas indústrias de alimentos, eu não ganharia tanto valor de hora de trabalho quanto se eu tivesse mestrado e doutorado. Então, quando eu tinha 42 anos, eu parei de ser consultora, eu tinha uma empresa de consultoria, eu ganhava muito bem, e eu decidi fazer o meu mestrado, porque se eu ganhasse o título de mestre, a minha hora, para quem eu fosse trabalhar, seria o dobro do que aquilo que eu ganhava. Então, se eu ganhava 30, eu ia ganhar R$60 na minha hora de trabalho. Então, eu não tinha dúvida. Eu tinha 42 anos, eu tinha 2 filhos pequenos, tal, eu fui para a faculdade aqui da Unesp e prestei uma prova concorrendo com alunos de 30 anos, com 42. Mas, para passar, eu tive que fazer um curso de inglês. Então, pessoal, se vocês não têm, estudem inglês.
estudem, pratiquem inglês, façam, se for necessário, todos esses cursos gratuitos de inglês, falem inglês fluente, porque minha maior decepção comigo mesmo é que mesmo depois de ter passado nas provas de inglês do mestrado, doutorado, eu não sei fazer conversação. Eu sei ler livros, mas eu não sei conversação. Conversação eu sou péssima. Minha irmã é ótima. Eu e o Vitor e a Adriana não temos um terço do que ela tem, a expertise dela. Então, assim, o filho da Adriana é maravilhoso nisso. Então, assim, nessa altura, a gente percebe, assim, quem tem inglês também tem um diferencial. E outra coisa, eu tinha que prestar o mestrado, doutorado, prestei, estudar novamente. Eu tinha 52 anos no doutorado, quando eu fui voltar a estudar tudo de integral e derivada e voltar no meu cérebro, com 30 anos se passaram. Então, tudo aquilo que a gente estuda no colegial, de matemática, de química e de física, eu posso dizer para vocês, aprendam, porque lá na frente vocês vão precisar disso. Toda a matemática, todo o português, todo o inglês, tudo que vocês aprendem no Adelino, vocês vão utilizar no resto da vida de vocês. Então, assim, primeiro passo, não tenham medo. Você estudou aí, você pode, se você fizer bem feito o seu colegial, você também tem chances de você. Estudava sozinha. Eu e a Silvia, todos os dias, todas as apostilas do FAI, do Lembo, do Objetivo, que nós recebíamos aí no Adelinos, nós levávamos para a casa dela, tinha uma sala de estudo, eu e ela estudávamos sem parar para passar no vestibular. E não foi fácil, não. A gente não passou... É difícil, mas a gente dá conta. A gente conseguiu. Ela passou em Geologia na UFSCar. Então, assim, em São Carlos. Então, eu acho assim... Todos vocês que estão aí nas nossas escolas de penatos, aproveitem delas. Tenham orgulho de ser penapolense, de ter estudado nessas escolas. Porque elas te dão essa bagagem. Essa bagagem está nas suas mãos. Você pode usar e conquistar. Então, assim, Gabriel, eu não sei os alunos que estão aqui, os nomes de todos. Só tive o prazer de ver o Gabriel. Mas todos esses alunos que estão aqui, além dos professores, não esqueçam disso nunca, nunca. A minha maior alegria é poder dizer isso para vocês. Outra coisa, o destino foi me colocando situações. Então, assim, quando eu estava lá fazendo mestrado para ganhar mais na minha consultoria, eu me deparei com um concurso público. Eu estava estudando meu mestrado, eu tinha uma empresa de consultoria em gestão de indústrias, dava consultoria para essas grandes indústrias todas, e eu falei, eu vou passar nesse concurso. Era um concurso público para entrar na FATEC, para dar a disciplina de defesa sanitária, que é a parte de segurança alimentar no agronegócio, dentro do curso de tecnólogo em agronegócio. E esse concurso, ele era aberto para o estado todo, então eu tive 7 concorrentes. Nesses concorrentes, eu tinha pessoas que já tinham mestrado, quanto eu, e pessoas que não tinham mestrado, não tinham terminado o mestrado, e pessoas que tinham doutorado, tinha todos os níveis de pessoas prestando. Eram 7 concorrentes para uma vaga. E eu me lembro que eu fui prestar o concurso, e na hora que eu prestei o concurso, fiz a prova escrita, eu saí da prova e vi 2 doutoras prestando, que eu conhecia, porque me conheciam também aqui de São José do Rio Preto. E eu assustei na hora, eu falei assim, eu não vou passar. Eu cheguei em casa, eu falei para o meu esposo, eu falei assim, eu não vou conseguir bem. Eu tenho 2 concorrentes que são doutoras. Eu não sei qual é o currículo delas. Eu acho que elas já deram aula, não sei onde que elas trabalharam, enfim. E aí aconteceu o seguinte... Sabe por que eu passei no concurso? Porque, além de eu ir muito bem na prova escrita, eu tinha feito o curso técnico na UCEU de contabilidade. E, além de ter feito o curso técnico de contabilidade, eu tinha dado aquela aula de química e de física lá no ensino médio. Então, eu tinha horas de professora.
eu tinha dado aula na Unifev, na pós-graduação da nutrição, eu tinha dado aula no Senac, no Senai, daqui. Então, assim, dentro do meu currículo, da minha experiência de vida, além de eu dar consultoria, trabalhar a vida toda, eu fui dando aulas que, em cada cidade que eu morei, eu precisei de trabalhar e ganhar um trocado, porque não era a minha consultoria que me alimentava. Então, o que aconteceu? Na hora que eu fui prestar esse concurso público, o meu diferencial foi ter técnico em contabilidade, estar dei aula durante um bom tempo para ensino médio, e, além disso, eu trabalhei como consultora e eu tinha o meu mestrado. E meu tempo de professor contava mais que o doutorado que as concorrentes minhas, eu não sabia. Na hora da avaliação de currículo, o meu currículo contava mais do que o currículo das doutoras. Então, eu sinto que a carreira profissional que você vai escolher, não importa o que for, mas que você nunca deixe de procurar trabalhar. Nem que se for para você fazer uma empresa e vender salgadinho, mas você foi dono de uma empresa. Nem que se você for dar aula para particular numa escola que te contratou durante 6 meses. Aquele período vai valer ponto na sua vida profissional. E hoje, eu vejo na minha faculdade, a gente tem... E na universidade que eu fui fazer o meu doutorado, eu fui muito respeitada. Porque na hora que esses doutores... Eu fui fazer o doutorado na Unesp, na hora que eles viram que eu estava me candidatando também para uma vaga de doutorado, eles precisavam da minha experiência com as indústrias. E foi muito, assim, eu fui aceita. Então, meus alunos queridos, o dom que vocês tiverem... eu gosto mais de literatura. Então, a sua tendência é o quê? O que você gosta mais de fazer? Então, a partir daqui, vocês vão ter uma expertise aqui comigo, que eu vou explicar mais ou menos o que a carreira de vocês vai ajudá-los. Então, a cada momento da sua vida, olhe para você, faça um exercício prático e pergunte: o que eu gosto de fazer? O que eu quero ser para o resto da minha vida? E o que eu gostaria de estar fazendo? Ensinando o que eu sei fazer? Sim. E, ao mesmo tempo, fazendo o que eu gosto. E eu gosto muito, muito, muito da parte de alimentos. Alimentos desde a hora que planta até a hora que a gente está na nossa casa consumindo. É isso que é a minha expertise. Eu sou especialista em segurança alimentar, que é o cuidado do alimento da hora que ele planta na terra até a hora que ele é alimentado lá na sua casa. Essa é a minha maior especialização. Eu sou especialista em segurança alimentar. E, além disso, o mais importante, essa especialidade, para chegar nela, eu tive que estudar, e se eu não tivesse feito um bom colegial, eu não estaria onde eu estou. Eu devo muito a todas essas instituições de PENAX. Eu devo gratidão enorme. Então, eu começo a minha palestra primeiro agradecendo. Tá bom, pessoal? Então, e aí eu fui parar na FATEC. Tá aí, ó, Centro Paula Souza. Centro Paula Souza e a FATEC. São uma instituição ao qual eu sou concursada, sou efetiva e fico lá, na FATEC de Rio Preto. Atualmente, eu tenho feito alguns trabalhos dentro da própria instituição, mesmo com a pandemia, porque os trabalhos, eles precisavam ser executados, não poderia parar. Então, nós tivemos que tomar todos os cuidados, e os trabalhos ocorreram nesse ano, e no ano passado, presencialmente na unidade, no laboratório e em alguns lugares da faculdade, que a gente tem que trabalhar. Então, assim, eu fiz uma horta num espaço, eu fiz um trabalho de polpa de frutas no laboratório de alimentos, eu fiz um trabalho lá no fundo de compostagem com uma outra professora, que nós utilizamos alguns estudos, enfim. E tudo isso está sendo feito, assim, dentro de uma pandemia. Não é fácil fazer isso acontecer dentro da pandemia, mas tem que acontecer.
E aí, o que acontece? Vitor, passa a próxima transparência, meu primo. Hoje, a gente olha assim, em um ano de pandemia, estudantes se sentem mais inseguros em relação ao vestibular. Isso é uma reportagem do ano de 2020, do Jornal da USP. E aí, a maior dificuldade, adaptação para estudar, o exame com uma certa defasagem, o desempenho com medo dele estar preparado ou não estar, porque mesmo quem fez cursinho online, do melhor cursinho do Brasil, teve dificuldade de várias dificuldades. E aí você vai prestar o vestibular? Qual vestibular você vai prestar? Para que eu vou prestar? Quem sou eu? Então, primeiro de tudo, o medo da pandemia. Tudo isso foi muito agravante. Foi, assim, desesperador. E a gente tem recebido, nos primeiros anos aqui da faculdade, os alunos estão vindo para uma aula online. E a maioria estão entrando na faculdade e tem... esse online é que é o problema. Está sendo muito, muito difícil para eles. Alguns não têm internet, alguns não têm celular legal. Então, agora, tem outros que estão ótimos. E achei muito interessante que, assim, não sei como que é a situação aí, mas nós tivemos vários casos de alunos da própria faculdade que não tinham condições. Então, nós tivemos que fazer vaquinha para ajudar alguns alunos. E, além de nós fazermos as vaquinhas, nós tivemos um apoio também do Centro Paula Souza, que nos ajudou, e algumas empresas de informática da nossa cidade doaram notebooks para os nossos alunos e computadores. Foi, assim, usados, mas, assim, o nosso técnico reformou, arrumou e nós conseguimos. Então, esse pânico não pode existir. Porque daqui para frente, depois dessa pandemia, você vai estar vivendo praticamente todas as profissões vão modificar. Ela vai ter o contato online para tudo. Tudo. Então, assim, do mesmo jeito que naquela época a gente concorria por uma vaga pontual num lugar, com 7 candidatos, como eu concorri, de repente, agora você não concorre mais com 7, você concorre com vários candidatos que vão sair das cidades deles e vir no teu lugar. Porque eles viram aquele edital na internet. E eles têm condições de prestar a prova e vir. Então, assim, o online hoje, ele fez as coisas se ampliarem. E agora vocês vão ter que pensar que esse online da pandemia vai nos ajudar. Nós vamos aprender ferramentas de computacional, nós vamos mudar toda a nossa postura. A postura vai ser modificada. A gente estava conversando há umas 3 semanas atrás, eu e a Adriana, que nós estamos apanhando dessa informática. Mas esse apanhar vai nos ajudar muito, viu? E vai mesmo. Próxima, Vitão. É porque também, Tereza, não há escolhas. O vento da história soprou. E é isso. É o mundo que nós temos. E é um mundo complexo, realmente complexo. Para os adolescentes também, porque as profissões estão em transição, nem mesmo nós que temos toda essa experiência de vida, muitas vezes sabemos para onde a coisa vai, e eles têm mais dúvida ainda. E aqui nós estamos falando para uma maioria de professores e professores responsáveis, como você falou, professores responsáveis por seus alunos, e é só esse adendo que eu queria fazer. Desculpa. Minha prima, mais importante, você também lutou numa fase que nós tínhamos também dificuldades. Nós tínhamos dificuldades da falta de emprego aqui, que eu fui parar no Mato Grosso, e você foi para São Paulo, e o outro foi para não sei aonde, para buscar serviço que Penápolis não tinha. Nós sobrevivemos a outros desafios, mas nós estamos aqui, prima. E nós tivemos uma bagagem de ensino básico formidável, que nos deu esse suporte. Por mais que você fale, a gente tem agora um novo desafio. Não é um novo normal. Outro dia eu estava fazendo terapia, e eu conversei com a minha psicóloga, eu falei com ela falou assim, mas é um novo normal. Eu falei, não,
Eu não concordo com essa palavra, um novo normal. Normal não é. É uma nova fase com novos desafios. Ponto. Porque o novo normal, o normal para nós não era esse. O normal era outro. Então, o normal só vai acontecer quando a gente abraçar esse desafio e sobreviver a ele, e encarar, e eu quero e pronto. O querer é o poder. Não é isso? Se a gente quer, a gente faz. Eu sei que você faz, que o Gabriel faz e qualquer aluno vai fazer se ele quiser. E ele vai fazer. Eu tenho alunos que estão na faculdade com 67 anos, estudando comigo, e não sabia mexer no computador. Hoje ele saiu da faculdade, ele entrou sem saber mexer e está saindo sabendo mexer no Excel, em todos os programas. Eu acho isso fantástico, Adriana. Então, assim, não importa a idade, vai ter um desafio, e os estudantes estão aí, ó. Então, a gente vestibulando. Eu peguei... Antes da pandemia, eu usava o tempo que eu ficava na internet, 70% do meu tempo era para lazer e 30% era para dar uma estudadinha, ler notícia, que é estudar, né? Para professor de... Quem é da área de humanas, você está lendo, você está se preparando para trabalhar e tal. Então, era 30%, 20% do meu tempo para trabalho e 70% para lazer. Hoje eu não fico 10% no lazer. Entendeu? E o que vai acontecer? O uso da internet... Esperar o Globo da Morte passar aqui na rua, na frente. O uso da internet, a gente vai começar a usar de maneira diferente. Então, acho que a gente tem que começar a usar ela cada vez mais de maneira inteligente, tá? Passa a palavra. Com certeza. Ó, e um grande detalhe, depois eu posso até mostrar para vocês. A cada semestre meu, Vitor, eu começo uma pasta no meu computador com as coisas que eu estou fazendo. E o meu amigo, ele falou assim, Tereza, é impressionante, você tem pasta de 2010, 2009, de todos os anos que você viveu aqui na FATEC. Eu tenho um arquivo, Vitor, depois eu te mostro, eu posso até abrir depois para vocês verem aqui dentro da palestra. Mas, assim, eu passei a ter que trabalhar e estudar e estar mais atenta no que eu estou buscando de dados. Então, se eu vou buscar um dado para dar uma palestra, tem que ser de 2020 e 2021. Eu não posso dar um dado de 2017, 2018. E o mais triste, eu preciso de censo. E o nosso querido presidente não fez o censo. Então, para dados agronômicos, nós estamos desesperados. Graças a Deus que algumas instituições ainda estão mantendo. Mas a gente precisa de valores, de dados para poder trabalhar. E é por aí, Vitor. A gente tem que preparar a aula para os nossos alunos, olhando alunos que nem esses que estão nessa tela. Eu não conheço os seus alunos, mas eu tenho a impressão que são todos assim. Alunos que estão aí, jovens, e que têm uma rotina para ser pensada. Eles têm que ter uma rotina da escola, do Adelino, e ao passo que eles também têm que estudar pensando no vestibular. Como saber o que eu vou fazer no vestibular? Primeiro passo, Vitor. Aluno chegou no segundo colegial, ele já tem que saber qual é a faculdade que ele vai querer fazer e aonde ele vai prestar. E aí eu me lembro que quando eu dava aula de Química e de Física mesmo, lá, aqui, recentemente, faz uns 10 anos que eu saí do ensino médio, mas eu voltei a dar umas palestras nas escolas que eu fui. E nessas palestras, no segundo colegial, eles já fazem a feira de profissões, eles já chamam os professores para conversar. E para quem vai apresentar as faculdades, que nem nós fomos nesses lugares, para apresentar a nossa faculdade. Então, eu fui dar um testemunho, e a outra professora também, e a gente encontra essa realidade. Então, para vocês, professores que estão no Adelino, se vocês precisarem de testemunho do que é carreira, tudo isso, a gente tem professores nossos. Mas, assim, o mais importante é que o aluno, no segundo colegial, ele tem que cair a ficha. E como cai a ficha? Eu acho que é conversando com os professores, do mesmo jeito que eu fui conversar com o Jaimão.
Porque eu fui conversar com o professor Jaime, porque eu tinha dúvida. Eu não sabia o que eu ia fazer, se eu fazia química, se eu fazia nutrição, o que eu ia fazer da vida. E eu me ponho assim, no lugar de vocês, professores, que estão aqui me assistindo, essa responsabilidade do professor Jaime foi muito bacana. E quando eu falei para ele que eu gostava tanto da área de alimentos quanto da área de química, ele falou, não, então você vai casar as duas coisas. Você vai fazer engenharia de alimentos, que tem química e tem alimentos. Você vai ver tudo disso. E eu lembro que a tia Tereza falava assim, não, filha, faz nutrição. Eu nunca vou me esquecer dela falando isso para mim. Então, assim, eu sinto que todos os alunos que eu estou vendo aqui, do vestibulando que vocês são, como estudar, o que estudar, vocês vão aprender. Eu vou falar daqui a pouco como que vocês vão estudar. Mas o primeiro passo, decidam o que vocês vão prestar de vestibular, conversem com seus professores. Porque por mais que os professores estão online, eu tenho certeza que vocês têm um WhatsApp para conversar daquela sala. Chama ele à parte e fala assim, professor, estou com dificuldades, estou tendo dúvidas, o que o senhor me aconselha? Porque, bem ou mal, você conversa com um, conversa com outro, de repente você vai chegar no seu parecer. E também com pessoas daquela área que você mais se identifica. Procure um profissional e assim sucessivamente. Então, tenha dedicação de procurar essa pessoa que você se espelha nela, que você acha que vai ser. Então, assim, hoje, o planejamento profissional é justamente esse. E aí, a minha sugestão principal, para quem já está no segundo colegial e está no terceiro colegial, já é hora de vocês começarem a pesquisar qual faculdade eu estou querendo, se eu quero, como que eu quero essa faculdade, o que eu posso, se eu posso pagar, se eu não posso, se eu posso sair de Penápolis, se eu não posso, o que eu tenho na região de Penápolis, no entorno, o que eu vou fazer. E também, assim, o que tem de oportunidade de tudo isso, eu vou passar nas próximas transparências. Passa, Vitão. Quantas dúvidas, né? Mas essas dúvidas a gente vai conversando aos poucos, depois eu vou estar à disposição de vocês. Próxima, Vitor. Ingressar no mercado de trabalho. Porque a maior dificuldade é você falar assim, mas eu não posso fazer uma faculdade, eu tenho que ingressar no trabalho. Pessoal, eu dou aula na nossa faculdade para o período diurno e para o período noturno no mesmo tipo de curso. Eu tenho alunos que estudam tecnologia em agronegócio de manhã e tecnologia em agronegócio à noite. E o pessoal da noite, eles estudam todos os dias à noite, presencial na faculdade. Agora, com a pandemia, todos os dias remoto aqui no online, eu dou aula online. E esses alunos, eles têm aula aos sábados, da 1 às 16h30 ainda. Que, na maioria das vezes, é com atividades ou pode ser online também, como a gente está fazendo. Antigamente, era presencial, todos os sábados. Então, assim, trabalhar e estudar... Fala. Quando eu fugi uma das vezes, que eu trabalhei na fábrica aqui em Penápolis, como vendedor e tudo, eu trabalhei, eu consegui fugir de professor, mas uma vez por mês, uma semana por mês, eu estudava, fazia curso para desenvolvimento do meu trabalho, entendeu? Agora eu não vou, agora eu não preciso mais estudar. Mentira, eu estudava muito trabalhando, entendeu? O mesmo tanto quase que eu estudo como professor. Não adianta, se você ingressar numa carreira e quiser o desenvolvimento seu, entendeu? Você vai ter que seguir estudando hoje. Não adianta, comecei a trabalhar, me estabeleci, não vou estudar. Vai. Você, pedreiro, vai ter que estudar, aprender a fazer um monte de coisa na obra. Ou o contrário também é verdade. O mundo do trabalho não exclui o estudo, e o estudo não exclui o mundo do trabalho, principalmente no Brasil, onde ninguém ganha para estudar. Temos financiamentos para filósofos, para escritores. Nós somos filhos de pessoas normais, né, cara? A maioria de nós seguiu estudando, tendo que trabalhar para estudar. A gente tem que trabalhar para seguir estudando, entendeu? Sim. Senão não ia seguir também.
Não, mas naquela nossa, lá para trás, eu tive, graças a Deus, nós tivemos pais que nos bancaram na faculdade. Nos ajudaram muito. Mas mesmo na época que minha mãe me ajudava na faculdade, eu também dava aula particular de química para ganhar uns trocos, porque ninguém fica sem grana. Então, assim, desde a minha faculdade, eu saí do Adelino, fui para a faculdade, mas eu também trabalhava para poder bancar meus extras da vida, porque era só o estudo, a gente não tinha grana. Mas hoje, a situação é assim, você está trabalhando numa empresa, como é o caso aqui em São José do Rio Preto, a gente tem muito aluno que eles estão numa empresa de mercado mobiliário, empresa que está trabalhando com todos os segmentos e que na hora que eles vão procurar uma faculdade, eles não têm grana suficiente com o salário deles para pagar uma faculdade particular. Só que aí ele olha na FATEC, ele tem a opção de alguns cursos que ele não paga. Então, ao mesmo tempo que ele trabalha numa empresa imobiliária, ele faz gestão empresarial na faculdade porque ele não paga. E aquele curso dá um conhecimento enorme para ele na imobiliária, ele sobe de cargo. Então, eu tenho muitos alunos que trabalham na Rodobens, trabalham na Codilar, trabalham em indústrias grandes que estão usando justamente essa oportunidade de estar trabalhando e estudando ao mesmo tempo e conseguindo conciliar em 3 anos, conseguir algo mais de conhecimento em gestão, em tudo que ele aprende dentro da faculdade. Então, assim, para quem faz tecnólogo em informática, para quem faz tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistema, o curso é no período da tarde na nossa faculdade. Por quê? Porque os caras que mexem com informática trabalham muito à noite. E também trabalham de manhã. E o período da tarde, na realidade, foi o melhor horário para se encaixar um curso de análise e desenvolvimento de sistema, vocês terem uma noção. Porque as pessoas, eles trabalham montando sistemas, principalmente de madrugada, porque a internet melhor, enfim, eu não entendi o porquê, mas até hoje o curso ele tem uma demanda enorme, porque os alunos, eles estão ao mesmo tempo estagiando numa shift, numa empresa e ao mesmo tempo estão trabalhando. É engraçado porque eles fazem assim, de um tudo esses alunos, eu falo que eles se viram de uns 30, e é por aí. Ingressar no mercado de trabalho e continuar estudando é um ponto de interrogação? Não, não é mais. Na nossa época era difícil, porém, agora não. Agora, a maioria das empresas incentivam o aluno a trabalhar. Então, ela incentiva ele a fazer uma pós-graduação em gestão, ela incentiva uma MBA, ela incentiva o aluno a buscar mais para poder conquistar. Então, assim, minha sugestão, tentem fazer o começo nessa faculdade, porque com certeza você vai ter uma central de estágio na sua faculdade que vai te ajudar a engajar um trabalho consequente, junto, paralelo, tá? Próximo, Vitor. Aí a pergunta maior que todo mundo faz quando a gente vai dar essas palestras nas escolas é qual é a diferença do ensino técnico e do ensino superior tecnológico. Bom, o ensino técnico é aquele ensino que você faz o primeiro colegial, o segundo colegial, o terceiro colegial e tem cursos de técnico que você tem que chegar no 4º termo, que é o 4º colegial. Esses cursos técnicos, ensinos técnicos, são ensino médio. Lá você aprende principalmente a técnica de como fazer. Então, lá, além de você aprender português, matemática, usar lógica, fazer a montagem de um painel de sistema, a montagem de uma receita de um produto que você vai desenvolver, um biscoito, alguma coisa, como você utiliza os equipamentos. Lá você vai ter a parte técnica. No ensino tecnológico, você vai aprender, além disso, você vai usar as ferramentas do seu curso do colegial e do técnico, de física, de química, de matemática, de tudo que você teve, de lógica, de português, de interpretação, tudo,
para aprender no tecnológico, além da técnica, o como aquele instrumento que você está fazendo tecnicamente pode estar sendo útil para qualquer tipo de empresa, de gestão, de utilização. Então, a professora Márcia estava me falando que vocês estão montando uma horta. No nosso curso, por exemplo, de agronegócio, o aluno chega, ele vai aprender quais são as plantas, vegetais, os animais, toda a parte de animal, vegetal, ele aprende toda a parte técnica não, o que são, o porquê, que aquilo ali, como que ele pode plantar, como ele pode colher, qual é o planejamento de uma colheita, o planejamento, tipo de equipamento, ele vai aprender a parte tecnológica também. Mas aí ele tem que pegar o seguinte, quem usa isso? Quem usa o plantio de cana-de-açúcar, a usina, ele vai entender das usinas, então ele tem uma aula de produção agroindustrial comigo, ele vai aprender o que é feito com a usina, o biocombustível com outro professor, e ele vai entrar numa situação em que ele vai aprender o agronegócio no todo, desde a hora que ele planta até o alimento que está na casa da pessoa, ou aquele couro que está usando. Tudo isso é pop, mas como que isso acontece? Como que é a gestão de uma indústria, tanto de couro, quanto de alimentos, quanto de produção de madeira, que jeito que é? Como que é o arranjo produtivo local da sua região, que você vai estar envolvido? As FATECs, ela tem por uso utilizar cursos específicos para a regional que está abrangendo aquele entorno, para ter um índice de empregabilidade maior daquele tecnólogo para aquela empresa que ele pode ser encaixado, ser aproveitado. Agora, o que é o ensino superior? O ensino superior, ele pode ser bacharel ou tecnólogo. O tecnólogo, ele tem o mesmo diploma que um bacharel. Óbvio que o bacharel em engenharia levou 5 anos. Por quê? Porque ele tem maior conteúdo para ele aprender. O tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistema, ele levou 3 meses, ele trabalha na mesma empresa que o engenheiro agrônomo, mas ele vai estar envolvido aonde? Naqueles painéis e sistemas de toda a parte de informática e painéis de eletrônica com toda a parte tecnológica dentro e que vai estar sendo gerenciado na mesma indústria. Porém, tem um agrônomo, tem um engenheiro, e tem o tecnólogo em agronegócio. O que o tecnólogo faz? O tecnólogo, ele entende tanto do que o agrônomo faz, do que o rapaz que fez lá o sistema faz. Ele tem que aprender as duas coisas ao mesmo tempo. E ele tem que estar aprendendo a pecinha. Não, a pecinha, quem mexe naquelas peças são os técnicos em mecânica, técnico em eletrônica, em mecatrônica. Não, ele vai estar gerenciando como que aquela melhoria naquele painel vai acontecer para melhorar o trabalho na hora da moagem, do que vai ser feito. Então, isso é ser tecnólogo. Tecnólogo é específico para aquilo que ele abraça como tecnologia. E essa tecnologia, ela é um pouco diferente de você ter o aprendizado de um bacharel. A mesma coisa, você fala assim, existe tecnologia em medicina, tecnólogo em medicina? Não. Tecnólogo em medicina não existe. A medicina é o estudo da parte médica do corpo humano, ponto. Mas existe o tecnólogo em alimentos, em couro, em química, o tecnólogo em artes plásticas, na parte de som. Então, no estado de São Paulo, é bem assim, variado as necessidades de cada região do profissional. Na nossa regional, aqui, Araçatuba, Lins, Rio Preto, nós temos muito cana-de-açúcar, nós temos muito couro, nós temos muito carne a ser abatida, tem muita tecnologia a ser implantada nesses sistemas. Além disso, nós temos um centro grande de indústrias na região toda, tanto em Lins quanto essa região aqui, Araçatuba, pro fundão do estado, lá em Rio Preto, para aquela região de lá.
Então, esse pessoal precisa de profissionais que tenham visão da tecnologia, mas que, ao mesmo tempo, trabalhem como tecnólogo na gestão desse todo e aplicando essa técnica, aplicando a tecnologia. Então, assim, é o ensino superior também, como um bacharel. O engenheiro é um bacharel, o próprio professor de química é um bacharel. Então, assim, você tem que pensar o curso, o dom que você tem para depois escolher qual é a carreira que você vai fazer. Se ela é tecnólogo, se ela é bacharel, ou se você vai ficar só no curso técnico e já vai trabalhar direto dentro da parte técnica mesmo, de montagem, no pegar que gosta de pegar nessa parte técnica. Eu sou técnico em contabilidade e eu sei que a contabilidade me ajudou muito na hora de prestar consultoria para as grandes empresas. Porque, ao mesmo tempo que eu sabia o processo dos alimentos, como engenheira de alimentos, eu tinha capacidade técnica para ver quais eram os custos envolvidos, os impostos envolvidos da minha expertise de contabilidade, que eu fiz na UCIL. Então, assim, isso foi um diferencial para mim na minha vida, eu acho. Muito, me ajudou muito, muito, muito. Então, assim, o que vem aí pela frente, cada um vai definir com aquela faculdade que você quer fazer. Próxima, Vitor. Bom, na nossa região, nós temos assim, ó, a FATEC nós temos em Rio Preto, em Araçatuba, Lins, em Marília, em Bauru, em Jaboticabal, Jales, Fernandópolis, Adamantina. Nós temos uma quantidade de FATEC, daqui a pouco eu vou passar para vocês. A Unesp, além da Unesp de Rio Preto, vocês vão ter em Tupã, em Araçatuba, em Araraquara, em várias outras cidades. Nós temos várias Unesps que também têm a capacidade, aqui são só as escolas públicas, tá? Ilha Solteira, enfim, tem os institutos federais, que tem em Barretos. Aqui na região tem Instituto Federal em algum lugar, Vitor, me lembra? Tem em Votuporanga. Birigui tem um. Então, e nós temos o Instituto Federal agora nós vamos estar tendo em Rio Preto, não tinha. Enfim, são faculdades públicas com vários cursos. Então, agora é o momento... Salvo falha na minha memória, campi da Unesp, acho que são 62, Tereza. Ou 63, por aí. Salvo falha na minha memória, no interior, tá? E a grande vantagem da Unesp, como a da FATEC, que ela é uma universidade que consegue se descentralizar. Então, ela tem no estado inteiro de São Paulo. Né? Ela tem no estado de São Paulo todo. Agora, a USP, nós vamos ter poucas. Nós temos a USP São Paulo, Ribeirão e algumas cidades. A Unicamp tem um trabalho que é efetivo, mas ela trabalha com a FAMERP de São José do Rio Preto, que é a parte de medicina e enfermagem, mas a FAMERP faz o mesmo vestibular da Unicamp, porém, elas não... É independente, né? O vestibular é o mesmo. Mas, assim... Eu só acho assim, agora é o momento do aluno primeiro fazer aquele dom, depois tirar suas dúvidas, e depois escolher a sua faculdade. As públicas, eu coloquei aqui algumas para citar, e também tem as particulares. Então, um exemplo prático, eu fiz particular, Vitor, meia particular, meia municipal, né? Mas... nunca deixei de trabalhar e não foi por diferencial, quem vai conseguir trabalho é quem estuda na Unicamp, quem vai conseguir trabalho vai ser quem estuda na USP. Não, sinto muito. O trabalho, ele existe para quem quer. E o querer é o poder, Vitor. A FATEC não tem as bolsas que a Unesp tem, por exemplo. O menino que passou na Unesp agora está começando a estudar na Unesp, ele estava preenchendo a papelada para auxílio moradia e alimentação. A FATEC não tem esses auxílios, né? Não, a FATEC não. A FATEC não tem esses auxílios, porém, ela tem uma coisa diferencial também. Porque dentro dela, ela tem uma central de estágio em cada unidade.
E o que a central de estágio faz? Então, a gente diagnostica quais são os alunos que precisam de ter um estágio paralelo. Então, o aluno se matriculou no noturno e ele quer trabalhar durante o dia. Nós temos uma central de estágio em parceria com o CIE, em parceria com várias outras indústrias, com tudo. Que essa central de estágio, hoje, na maioria das faculdades da FATEC, nós temos uma empregabilidade de aproximadamente 90% a 90%. Tem faculdade que você consegue, assim, colocar ele como estagiário logo de cara. Ó, nós temos alunos da nossa faculdade que ele chega no primeiro período, ele não pode entrar como estagiário. Mas no segundo, porque é semestral, no segundo semestre, a gente já consegue dar um destino para ele. Se for na informática, alguma empresa de informática vai estar recrutando. Se for no agronegócio, a gente já tem aquelas empresas de marketing de agronegócio que vende produto, ele vai trabalhar meio período, e isso acontece muito rapidamente, Vitor. É impressionante. Araçatuba tem uma central de estágio que faz um trabalho, principalmente em usinas, porque o curso lá é biocombustível, então é bem interessante, e é por aí. Então, assim, primeiro passo, definir sua faculdade. Ah, eu vou morar em Penápolis, vou fazer faculdade em Araçatuba. Eu tive muitos amigos que fizeram isso. Então, trabalhavam em Penápolis, estudavam em Araçatuba. Eu tinha muita gente que pegava o ônibus e ia para Lins, fazia faculdade em Lins de Química. E eu me lembro que eu não passei em Campinas num ano, e aí eu fiquei um ano fazendo FUNEP, graças a Deus, porque me ajudou também a estudar e ter rotina para estudar e para estudar para o vestibular do ano seguinte. Eu fiz um ano de ciências lá na FUNEP antes de eu ir embora para Barretos. Então, eu saí do Adelino e ainda fiquei um pouquinho aí em Penápolis, porque eu não passei em Campinas. Mas aí, seguinte, eu passei em Barretos e fui para Barretos. Bom, próximo, Vitor. Então, agora é pensar na faculdade. Quem está no terceiro, então, tem que estar atento. E os professores, mesmo online, eu acho que tem que fazer esses alunos já começarem a cair a ficha. A Lara saiu da reunião. Bom, as faculdades federais, né, que são gratuitas, e as privadas, que é o que eu gostaria de colocar. Quem tem condições tem que fazer o seu curso mesmo, e não demorar muito, não. Eu sou do palpite, saio do colegial aí, tem que encarar uma faculdade. Se não encarar, se você for trabalhar, encare trabalhando, daqui 1 ano, 2 anos, já comece a fazer novamente. Não pare, porque se você para, você perde o equilíbrio. Próxima, Vitor. E aí, a situação é a seguinte. As preocupações da adolescência, a fase que você tem um desgaste agora com a pandemia, a vida dos vestibulandos que estão estudando, ela se tornou muito complicada, porque além de você fazer o colegial, você tem que ter uma rotina de estudo para você trabalhar. Então, você tem que estar estudando. Aquilo que você estuda no colegial, ele vai cair no vestibular. Mas, fora o vestibular, como que eu vou fazer a minha rotina? A pandemia, ela foi bem triste, ó. A pandemia atingiu a todos. E, além da medida de prevenção do coronavírus, os estudantes tiveram que se adaptar a novas formas de estudo impostas pela pandemia. Estudar em casa não é fácil. Ó, vocês querem que eu dê duro? Eu nunca vou me esquecer que eu ficava estudando que nem uma tonta, e o Vitor estudava no finalzinho, na minha casa, roubava meus resumos, ia bem na prova e eu me ferrava. Era assim. E eu ficava brava porque ele roubava os meus resumos, e aí ele ia bem na prova e eu não ia bem. Eu tenho uma vantagem que eu sou auditivo. 5% das pessoas aprendem ouvindo, entendeu? Eu ouvi a aula, entendeu? Aí eu não precisava estudar tanto. É uma desvantagem tremenda para, entendeu? Para passar. Eu ouvia, eu aprendi, entendeu? Ouvindo. Mas essa necessidade de estudar em casa passou a ser a situação atual, Vitor. E é difícil para nós, professores, porque eles têm que encarar essa aula online.
Eu não sei como que os alunos estão se comportando, porque os meus alunos de faculdade já não estão querendo me ver. Mas eu tive, graças a Deus, no sábado à tarde agora, no sábado passado, eu ainda tinha todos os alunos da sala na minha aula. Eu achei até interessante, porque era dia de entregar projeto, então eles tinham que estar lá, não tinha como. Mas é por aí, tá? Próxima, filho. Então, assim, continuar os estudos, ingressar no mercado de trabalho, continuar estudo, mercado de trabalho e estudo, as duas coisas. E aí, qual é o seu dom? A pergunta maior vai ser essa: o que você gosta de fazer e o que você quer para o seu futuro? Ah, mas ser médico, você ganha bem pra caramba. Eu vou ser médica. Nossa, eu vou ser médica. Eu nunca tive esse dom. Se eu ver uma pessoa com sangue, eu saio correndo. Então, eu não podia ser médica. Em compensação, eu sabia fazer um bom bolo e adorava mexer com produtos de alimentos. Adorava toda a aula de química. Então, esse era o meu dom. Agora, qual é o seu dom? O que você gosta realmente de fazer? Porque eu me lembro que a Adriana, a gente tinha a professora Ruth, e ela dava a gente tinha o teatro e a gente ia para o teatro. Eu me lembro que nós fizemos peças de teatro maravilhosa. E a Adriana tinha o dom do teatro, e o Vitor também. Eu fiz uma peça junto com o Vitor aí maravilhosa. A gente fez várias peças com a professora Ruth. Eu me lembro que eu ganhei um prêmio de melhor atriz coadjuvante. Naquela época a gente fazia muita coisa boa. E eu era ótima para o teatro, só que eu não dava para ser... Eu não seria uma boa atriz, nem saberia mexer com a coreografia, com a parte de montagem de teatro. E ser coreógrafo ganha-se muito bem também. Não é só o médico. Eu tenho um aluno que fez tecnólogo em agronegócio e que tem o dom de negociação, em venda, de compra internacionalmente, fala muito bem inglês. Ele estava fazendo medicina, ele largou a medicina, foi fazer tecnólogo em agronegócio, e o dom dele é comercializar. Então, hoje, ele está morando em Portugal, ele comercializa e vem para o Brasil a cada um mês, 2 meses, porque ele comercializa toda essa parte de açúcar para a comunidade europeia. Então, ele tem as usinas contratam ele com um valor muito maior que qualquer médico, e ele fica em Portugal. Como ele fala inglês fluente, fala espanhol, fala 3 línguas, ele trabalha vendendo essa parte de negociações dentro do agronegócio. E ele é tecnólogo em agronegócio e agora fez MBA em gestão, depois que ele se formou comigo há aproximadamente 6 anos. Então, ele ganha muitíssimo bem, mora muito bem e posta fotos assim. Ele está na Alemanha, ele leva a esposa, viaja, volta, e ele trabalha lá. E, ao mesmo tempo, tem a família aqui no Brasil e a negociação Brasil, Comunidade Europeia, ele que realiza. Então, assim, qual é o seu dom, o que você gosta de fazer, mas que para você fazer, você tem que se preparar, que foi o caso desse aluno nosso. Ele foi se preparando, ele largou a medicina e foi se preparando com idiomas, com tudo, para poder estar fora do país. E hoje ele ganha muitíssimo bem. Então, eu acho assim, não é só ser médico, tá? Outra coisa, querer é o poder. Eu falo isso para todos os meus alunos. Quem quer, faz e não deixa para o dia seguinte. Passa a próxima, Vitão. Agora, durante esse período, a pergunta é assim, ó. Como que eu vou fazer isso acontecer? Alguns estudantes conseguiam se adaptar às novas opções impostas pela pandemia, mas essa não foi a realidade de todos. Então, assim, nem todo mundo tem um lugar na sua casa que você pode trancar e ficar. Se você tiver, crie o seu cantinho. Crie o seu espaço. Se você tiver condições de colocar uma internet ou ter o teu celular lá para você trabalhar, não se pode de fazer a sua realidade. Se você não tiver essa realidade, eu imagino que na escola, vocês estão podendo buscar livros na biblioteca da escola. E também, vocês podem estar acessando alguma situação
em lan house, essas coisas, baixar o conteúdo num pendrive e levar para casa e trabalhar. Então, assim, como que vocês estão fazendo? Tem apostilas? Isso eu não sei, Vitor. Então, eu não sei dizer para eles se eles já têm material na própria escola ou se eles podem estar indo em algum lugar. Eles têm um material, uma apostila do Estado, que pode levar para casa, né? Levam para casa. Ele tem essa mesma apostila online, você entendeu? Ele tem um acervo de livros online, tem um acervo de livros da biblioteca. Hoje a biblioteca do Adelino, ela é praticamente do mesmo tamanho, ou, né, proporcionalmente, quase o tamanho da FUNEP, que era maior. Eu usava bastante a biblioteca da FUNEP também, entendeu? Porque eu tinha dúvida se eu queria ser psicólogo ou não, então eu li muita coisa lá que tinha coisa de psicologia, entendeu? Era na FUNEP que tinha. Então tinha, mas hoje eles têm uma biblioteca muito boa na escola, entendeu? As bibliotecas municipais são muito boas aqui em Penápolis hoje, entendeu? As bibliotecas municipais, olha a diferença, entendeu, Tereza, que eu estou te falando? Então, com acesso para a pessoa retirar livro, voltar e ter acesso lá nos computadores ou não? No computador eu já não sei, tá? Mas livros eu acho que tem, dependendo da fase da pandemia, né? Tem época que você tem acesso, tem época que não, aos livros. Tá? Então, legal. Então, eu acho assim, sabe? Essa realidade vai ter que ser pensada, cada um tem que se montar no seu staff. Eu me lembro que eu tinha no meu quarto, lá em Penápolis, o meu guarda-roupa, eu tinha uma escrivaninha, eu fiz um isopor, que naquela época não existia nem aquele adesivo colorido, não existia nada disso. A gente tinha papel e a gente escrevia com canetinha e montava todas as fórmulas, eu ia criando. E no meu guarda-roupa, no meu quarto, na minha casa, eu tinha tudo aquilo que eu tinha que estudar. E também eu fazia do meu quarto, era o meu staff, que tinha dias que as minhas amigas, a Silvia e a Tininha, vinham para minha casa para a gente estudar, para fazer as provas difíceis, tanto de química quanto de física, e fazer os trabalhos de grupo. Agora, posso passar o próximo, Vitor? Então, crie o seu cantinho, aprenda a fazer resumo, fazer todas as fórmulas, preparar. Hoje em dia a gente tem post-it, tem quadros de metal com imã. Faz o seu trabalho e prepare-se para esse vestibular. A gente tem várias opções aí de simulados que você pode fazer. Cronometre um simulado que você fez, faça aquilo pensando, tenha uma alimentação saudável, que a minha maior preocupação é essa. E esses dias eu estou, assim, preocupadíssima com a minha sobrinha que não está bem, porque não come mais carne, e ao mesmo tempo está estudando vestibular. Então, assim, a preocupação é essa. Vocês têm que estar íntegros, fisicamente e mentalmente. Para estar íntegros fisicamente, mentalmente, uma excelente alimentação, excelente cuidado no dia a dia é necessário. Então, vestibulandos, se cuidem e preparem a sua estratégia para o vestibular e, ao mesmo tempo, para a profissão que você quer seguir. Tá bom? Próxima, então. Aqui são 10 dicas do vestibulando. Eu vou passar rapidamente, mais resumidamente, depois vocês vão ter esse material, pode estar dando uma olhada. Isso aqui tem na internet. Eu esqueci de passar o site que eu tirei, viu, Vitor? Mas eu tirei na íntegra, mas assim, o que eu quero comentar. Para se preparar para o vestibular, primeiro, defina bem essa faculdade. Eu quero passar em Química. Quanto que está dando naquele vestibular? Qual é a concorrência? Como que eu faço a inscrição naquele vestibular? Qual é o período que tem naquela faculdade, daquele vestibular, daquele curso? É integral? É à noite? Eu só posso à noite? Eu não posso? Então, assim, quais são as universidades de sua preferência? Conheça as opções que as vagas que tem oferecida. Baixe as provas dessa faculdade. Primeiro passo. Segunda dica. Próxima, Vitor. Não deixe de estudar tudo de uma vez.
você não vai dar conta. Então, planeja, ó, eu vou estudar do mesmo jeito que no Adelino, vocês têm química, matemática, física, cada dia uma coisa para o vestibular também. E aproveita naquele dia para estudar aquilo que você está estudando para o Adelino Peters, para a escola que você tem, que é, além do Adelino, quais são, Vitor? Tem a Francisco Antonino, que é Luisiânia, e a Expedicionário, que é Alto Alegre. Tá. Então, tanto em Alto Alegre quanto em Luisiânia, eu sei que vocês têm internet e também vocês têm condições de pegar esse material que o governo te dá e também procurar outros na internet. E aí, preparar em cima assim, ó, eu vou estudar. De segunda eu tenho aula de matemática. Mas eu não quero o mesmo conteúdo. Mas se você já está com a cabeça em matemática, já vem para matemática e vai lidando com matemática na segunda, na terça é química, na quarta... Então, você faça um planejamento. E se preparar com antecedência, óbvio. Montar um cronograma de estudo. Eu me lembro que eu e a Silvia, a gente tinha na parede do quarto da casa dela, que ela também tinha, a gente ia estudar junto e a gente sabia que de quarta-feira a gente estudava química. E que de quinta-feira era física e de sexta-feira era literatura. Então, a gente tinha sempre esse esquema. E no começo da semana, mais matemática e português básica, aquela parte de biologia, alguma outra coisa. A Silvia estudava muito biologia à noite porque eu ia para a FUNEP. Então, para mim, eu deixava para estudar essa parte de matemática porque eu já estava estudando lá na FUNEP. Então, é um cronograma que a gente tinha para estudar juntas. Próxima, Vitor. Esse cronograma é importantíssimo na vida de vocês hoje. E o mais difícil que eu tenho até hoje é a dificuldade de concentração. Então, assim, parar de falar e ficar parada lá, estudando, para mim é um martírio. Eu odiava, mas eu tinha que me concentrar. E eu só me concentrava quando eu estava junto com alguém naquele conteúdo e eu acompanhava aquela pessoa. Eu parava e ficava junto com a minha amiga. E aí foi onde eu aprendi a estudar, junto com a Silvia, junto com a Tininha, a gente estudava bastante. E escolha um lugar que você tenha lá, as horas que você vai estudar, define, eu vou estudar 2 horas de matemática logaritmo. E aí você vai se dedicar àquilo. E aí você define o lugar que é bem tranquilo. Aqui ele fala que não tenha barulho, que você possa ficar concentrado para estudar. Se você não tem condições na sua casa, procure uma biblioteca, como o Vitor falou, ou algum lugar que você consiga. E na própria escola, e manter o seu celular à distância. Agora é uma situação assim super difícil, porque, por exemplo, você precisa do celular para trabalhar. E você precisa do computador. Então, você não vai ficar indo para o Facebook, para o WhatsApp, em pleno... Largar o barulho do WhatsApp no seu computador. Para nós, agora, está sendo super difícil, porque a gente precisa de ter o WhatsApp, mas, ao mesmo tempo, é complicado. Então, tomem muito cuidado com essa parte do celular, televisão, entretenimento. É importante você ter um lazer, mas cronometre quando você vai ter esse lazer. E cuidado, que eu não sei como que os professores estão orientando para vocês, mas, assim, nem muito, nem pouco, mas dosado, levanta, faz exercícios ergométricos, faça aquilo que você tenha vontade de fazer. E tente estudar pelo menos, no mínimo, além do tempo que você ficou no Adelino, pelo menos mais 4 horas no período da tarde, ou 3 horas à tarde, 2 horas à noite, 5 horas, se você conseguir, já é uma grande vantagem. Você tem lucro sobre isso, tá? Vocês vão ter um ganho muito grande. Próxima, Vitor. E aí, a redação. Ó, nós tivemos uma oportunidade que eu não sei se vocês têm, porque na época que nós estudávamos, eu me lembro que a gente tinha um trabalho feito só com redação. Tem a disciplina separada ou é junto, Vitor? Não, a disciplina é junto, mas os professores trabalham muito com a produção de texto hoje. Entendeu? Tá. Eles trabalham, têm dificuldade. Isso significa que os alunos são
melhores ou piores, não dá para comparar, tá? Todo mundo tem dificuldade, alguns têm facilidade, mas hoje eles trabalham muito a produção textual, entendeu? Ó, é muito importante o o processo. que nós estamos sentindo, Vitor? O que eu senti, assim, agora, assim, recentemente, que os alunos que vieram para nós agora estão chegando, né? Nós tivemos muita dificuldade com a interpretação de textos e também com a atualização, porque o aluno, ele pega um texto lá de não sei quando, e a interpretação do texto, hoje, quando você vai fazer uma redação, eu me lembro que recentemente teve um vestibular que o título da prova, da redação, era sobre o preço do carbono lá, a comercialização de carbono lá, enfim, do meio ambiente. O que eu quero te dizer é o seguinte, os dados atuais, buscar a publicação, ler jornal, ler revista, tudo não existe mais, é tudo internet. Então, não ficar muito na internet, lá no seu WhatsApp, só com conversa, esquecer que você é um vestibulando. E você tem que começar a entrar em jornais como o da USP, jornais que você, Folha, lê coisas, além da Folha, você entrar em jornais internacionais. E quem não fala inglês, tentar usar, nesse momento, traduzir esses textos dessas revistas internacionais, do que está acontecendo. Então, é por aí. Eu acho que o momento agora é você parar e pensar, porque as redações, o que vocês acham que vem de tema de redação? O último vestibular aí teve uns temas meio difíceis para ser feito, eu achei. O tema, professor, era créditos de carbono? Créditos de carbono, justo. Eu me lembro, eu estava querendo essa palavra, créditos de carbono. E o crédito de carbono, agora, está tão utilizado, que nós tivemos uma professora da FATEC de Mogi das Cruzes, eles estão fazendo uma semana só para que os alunos entendam esse crédito de carbono e também para que eles percebam a função do agronegócio nesse momento. O agronegócio, o carbono, é complicado. Nós temos alguns problemas sérios, principalmente quando você pensa em crédito de carbono para grandes indústrias, usinas, quando você pensa em confinamento, que são assim, vocês estão vendo agora a nova situação da JBS, que ela vai ter que fazer uma movimentação dentro da própria segmento dela, porque o crédito de carbono dela é zero, então é complicado. E isso vai ser uma maneira de comercialização internacional. E para ela ter essa comercialização, ela vai ter que mostrar por auditorias que ela tem essa viabilização. Então, pessoal, esses temas são os que vão cair nas provas futuras. Além de crédito de carbono, além da comercialização, dos insumos, o que são esses insumos dessa pandemia, para quem está prestando vestibular para medicina, essa parte aí, toda essa parte de gestão. Eu tenho a minha irmã que estava conversando outro dia com ela, a parte de gestão dessa parte médica, essa parte da gestão vai cair muito, muito, muito do que está acontecendo atualidade. A atualidade vai ter os temas de redações fortíssimos e se você não ler, você não vai conseguir redigir, eu acho, professor. E é por aí, a agilidade de fazer isso, eu não sei como que nós vamos fazer dentro do Adelino. Se vocês podem estar salvando textos, muitos deles são em inglês. Mas que nada, é até interessante que o professor de línguas trabalhe isso, traduzindo esses textos. Textos importantes para que previnam, porque o que vai vir aí de redação vai ser nesse porte, eu imagino. Vai começar a ter também, principalmente a parte social, para quem presta vestibular para a parte social, a parte desses
refugiados, todos esses contextos aí, talvez vai estar caindo muito nessas redações. Quem estava conversando comigo recentemente foi uma professora que ela dá aula na Letras aqui da Unesp. E ela fez um livro sobre Shakespeare, e ela foi na hora que eu fui lá buscar um livro autografado, e ela estava conversando comigo. Ela está preocupadíssima que as pessoas não têm mais nem romantismo, agora é só textos pesados. Então, a redação vai ser uma das partes muito importantes. Próxima, então, vamos acabar aqui. Interpretar enunciados. Nós estamos com dificuldades com os alunos que estão chegando na faculdade, principalmente com lógica na matemática, com dificuldades nas contas de matemática, principalmente quando entra na área de estatística, a gente vai ter que trabalhar estatística, eles têm dificuldades. Dificuldade de interpretação de textos, principalmente textos da área tecnológica, ou quando você vai trabalhar algum texto que eles não conseguem fazer a interpretação realmente. E montagem de um texto para redação de artigo científico, eles ficam ali, meio que montar uma revisão bibliográfica para eles é um trauma. Eles vão ter que realmente usar aquilo que eles aprenderam no colegial, que é ler o texto e interpretar o texto e colocar essa referência desse autor, né? Isso é importante. A interpretação do texto, para poder citar o texto e colocar a referência, que é a maior dificuldade desses alunos. Bom, e tentem fazer também interpretação com a leitura e com os detalhes daquilo que você vai fazer. Faça um resumo daquilo. A interpretação, pegue os pontos-chave. Próximo, Vitão. E aí, não complicar. Eu acho engraçado, porque você faz pergunta aqui para os alunos. Eu fiz uma prova recentemente e eu fiz uma pergunta. Descreva o que você está desenvolvendo no seu projeto. Aí eles falaram assim, nossa, professora, é super fácil. E na hora ninguém conseguia colocar no papel aquilo que ele estava realmente fazendo no projeto. A pergunta é difícil e ele não tinha como, eles se perderam na resposta. Então, sejam rápidos. Preto no branco, faz um esquema, responde sem detalhes. E cuidado com as perguntas que tem pegadinha, né? Vestibular tem muito. E faça as mais fáceis, depois as difíceis. É isso, sempre me falaram. Nunca vou me esquecer na vida, desde a época do Odelino. Eu me lembro da professora de biologia. Faz a mais fácil, depois você vai para a difícil. Próxima, Vitor. E aí, o que mais me deixa preocupada? As questões dissertativas, a prova dissertativa, ela é complicada e que você tem que se preparar para escrever. Então, quem não gosta muito de escrever, faça os tópicos que você vai trabalhar naquela questão e já vai reescrevendo em cima deles. Trabalhe muito com tópicos, porque isso vai te facilitar. E escreva só o que foi solicitado. E entende aquilo que foi solicitado. Justifica, acabou. Não fica inventando nem qualquer coisa a mais. E lembre-se que se colocar qualquer coisa diferente do solicitado, você pode perder pontos. Então, a dificuldade do Enem é justamente essa. Próximo, Vitor. Então, pule as questões difíceis. Não podemos ficar presos na mesma questão por muito tempo, tem que tomar muito cuidado. Por isso, fazer os simulados, tentar ver as horas que vocês têm dos simulados, se planejar. E, assim, não existe certo ou errado. Em relação à ordem da execução, contando que o tempo seja suficiente para concluir um exame, uma boa recomendação é começar pelas questões mais fáceis, deixar as mais difíceis, concentrando-se sempre assim, quanto que eu estou fazendo, o que eu tenho para fazer e fazer o mais rápido possível aquela que você acha que é fácil. Então, assim, queira ou não, pule as difíceis. Essa é a regra que mais se ouve em cursinho também. Próxima.
treine nos simulados. Ó, eu me lembro que nós tínhamos algumas provas que o FEIS fazia com a gente com listas de exercício. O professor FEIS de física fazia alguns exercícios rápidos para a gente treinar na prova do Adelino. E aí, o que é mais importante? Hoje em dia, nós temos que fazer o simulado e fazer os simulados de todas as... Por isso que as escolas têm as provas online. Então, procure a prova daquela escola que você vai prestar e faça ela. E no caso do aluno, que, assim, verificar em quais disciplinas você gastou mais tempo. E, para mim, português era horrível. E inglês. Mas o resto, a gente dava um jeito. Mas eu tinha medo. Então, tomar muito cuidado com essas disciplinas que você tem maior dificuldade. Tentar treinar mais para elas. E aí você vai ter mais facilidade nas resoluções, com certeza. E o simulado é a coisa mais importante pré-vestibular. Para quem está no segundo e no terceiro, se vocês, professores, puderem fazer alguns testes simulados, é importante. Próximo, Vitor. Confie em você. Se você estudou e se preparou, vai, assim, tentando dizer, eu posso, eu consigo, e o querer é o poder. Eu a vida inteira fiz isso. Para conseguir chegar onde eu cheguei, não foi fácil. Mesmo na prova de mestrado, na prova de doutorado, no vestibular, em qualquer momento de ter que ser testada. Eu estudava muito, estudei muito, muito, muito. Eu tenho cadernos e cadernos que alguns alunos que estão prestando mestrado no IBIL se me perguntam se eu ainda tenho. E o que eu acho, assim, tem que estudar. E evite comparação de uma prova com a outra, da Unesp com a da FATEC, porque cada uma vai avaliar diferentemente. E concentre-se na sua prova, preocupe-se em fazer a sequência que você tem que fazer, não ficar brigando com aquilo, e confie em você, porque se você falar eu quero, eu posso, e o querer é o poder. Próximo, Vitor. Bom, continuar estudando a vida toda. Quantos dias vocês acham que eu parei de estudar? Nunca. Eu acho que eu estudo até hoje. Então, assim, a vida toda, você vai fazer Adelino, vai fazer uma faculdade, vai fazer uma especialização, porque o seu diferencial vai acontecendo a cada época da sua vida. Então, boa sorte, tem que pensar nesse diferencial. Próximo. Aí que está repetido, Vitor, você pegou o repetido. Próximo, vai. Vai que é repetido. Vai. Aí. Pessoal, o que eu quero colocar para vocês será que é possível colocar um vídeo e compartilhar, Vitor? Bom, mas independente disso, eu vou falar porque acho que é mais rápido. Ó, hoje nós somos o Centro Paula Souza, ele tem mais de 73 FATECs, ele tem 223 escolas técnicas, com mais de 322 mil alunos, somando FATEC e escolas técnicas no estado de São Paulo. Ele está vinculado não à Secretaria da Educação, ele é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, nós somos concursados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, é um pouco diferente. E o que acontece? Nós estamos aqui no estado de São Paulo, a cada região trabalhando com a necessidade da região. Então, vamos por Araçatuba, é álcool, biocombustível. Rio Preto é muita informática e agronegócio. Então, e muitas empresas, gestão empresarial é forte, e a distância também. A gestão empresarial é no estado todo e à distância. Todas as FATECs quase têm esse curso. E, além disso, nós temos análise e desenvolvimento de sistema em Rio Preto para desenvolvimento de sistemas de empresas que necessitam. É muito importante, principalmente na área médica, em vários outros lugares. Então,
é isso que tem. Por exemplo, Mogi das Cruzes tem uma escola excelente na área de música. Então, nós temos ali em Jaú também uma escola com a parte de criação, de televisão, essa parte de teatro, essa parte toda de ensinos na área humanas. Nós temos em Marília a especificação só da área de alimentos, por ter muita indústria de alimentos. Então, assim, cada região você vai ter. Em Pompeia, nós temos uma faculdade só para montagem de máquinas agrícolas. E ela tem um curso de mecânica agrícola. Ela é fantástica e é específica. Então, no estado de São Paulo inteiro, nós temos FATECs com cursos específicos para cada regional. Tá bom? Vocês vão ter 73, acho que está mais agora, já deve estar mais do que isso. Próximo, Vitor. Então, assim, 94 mil alunos na FATEC, 84 tipos de curso. Então, vocês vão ter, assim, ó, desde agronegócio, que é o que eu dou aula, turismo, gestão empresarial, sistema, enfim. Cursos em Franca tem tecnologia em couro. Então, para cada região é uma expertise. E a graduação oferece cursos também em todas as FATECs. Nós temos cursos de pós-graduação à distância agora. Tem alguns presenciais de pós-graduação a cada semana e quinzenal. Na área de gestão empresarial, na área de gestão de web. Na nossa faculdade, nós temos 4 pós-graduação. E esses cursos são com valores bem baixos. Então, uma prestação de uma gestão de negócios, ele está R$300, nem isso, 300 e poucos reais. Então, está muito mais em conta que uma faculdade, algumas faculdades por aí, o curso de pós-graduação. Então, para os professores que depois quiserem informação, em quase todas as faculdades, de todas as FATECs, nós temos pós-graduações nas várias áreas. Tá? É interessante para os professores. Próximo, Vitor. Nós temos na região nossa as seguintes ETEC: Mirassol, Rio Preto, Monte Aprazível, Penápolis, Catanduva, Jales, Mogi, aqui Mogi das Cruzes, São Paulo e outras áreas. Nós temos as ETECs, as escolas ETECs, igual nós temos ali o... Como chama, Vitor? Em Penápolis? Escola agrícola. João Jorge Gereissati. João Jorge Gereissati. Legal. Escola agrícola, nós estamos com muita dificuldade do governo, porque o governo quer essas áreas, está querendo negociar essas áreas agora. O governo atual, nós estamos com uma dificuldade muito grande e com algumas escolas sendo divididas e negociadas para venda, que é o caso de grana, né? Mas essas escolas agrícolas são umas joias raras. Nós estamos desenvolvendo muito trabalho com a Escola de Monte Aprazível, que é 34 quilômetros aqui de Rio Preto. E esses trabalhos com a Escola de Monte Aprazível está tendo, assim, uma visão muito grande, principalmente pelas grandes empresas. Então, assim, nós estamos mexendo agora com cacau, em consórcio de plantio com a seringueira, que recentemente vocês viram aí na televisão. A produção de baunilha, que hoje no Brasil é a primeira pesquisa em plantio de baunilha com consórcio, e algumas coisas estão sendo feitas que vocês vão falar assim, é muita pesquisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? Próximo. Nós temos alguns bacharel, licenciatura e tecnologia, que é o que eu falei antes. Vai, Vitor. Bom, vestibular atualmente é uma seleção por meio de histórico escolar do ensino médio. Em todas as unidades da FATEC está sendo feito o vestibular. O vestibular é feito por meio do envio do histórico escolar. Então, para quem é professor do Adelino, para os alunos, por favor, programem a maneira que vocês vão preparar esse histórico para o aluno sair daí com esse histórico escolar o mais rápido possível. Porque o histórico é o que é a prova dele. Tá?
e vai depender da quantidade de inscrito também a concorrência. Então, assim, nós tivemos agora no meio do ano maior concorrência que no final do ano. E por quê? Porque os alunos não tinham histórico escolar na mão no final do ano e agora eles estão com o histórico e a concorrência foi maior para os cursos aqui na faculdade. Nas escolas estaduais e nas outras também, até nas particulares. Tem todo um processo de laudar o certificado, entendeu, Tereza? Então, ele não fica pronto, ele tem um prazo e leva meses, entendeu? Por isso que os alunos vêm e vão para o ano seguinte, entendeu? Não fica pronto em tempo hábil, por exemplo, um vestibular do final de ano. Não fica pronto. Entendeu? Nós já fizemos o vestibular que vai iniciar no semestre de agosto, Vitor. Uhum. Então, assim, os alunos que entraram agora, a concorrência foi maior porque ele não fechou em dezembro. Imaginou? Então, nosso vestibular do meio do ano passou a ser melhor do que o do final do ano. Só para vocês terem uma base. Então, a próxima, Vitor. Bom, agradeço imensamente a todos. E aqui algumas fotos do que nós estamos fazendo atualmente. Próxima, Vitor. Então, ó, nós ficamos ali no meião de Rio Preto. O nosso prédio era uma antiga cadeia. Vai, Vitor. Aqui são os cursos que nós temos manhã e noite, tecnólogo de agronegócio, tecnólogo de informática para negócios, análise e desenvolvimento de sistema e gestão empresarial EAD. Próximo. Aqui é o corpo docente da faculdade. Próximo, Vitor. Aqui é alguma fala de alunos que estão na COFCO, lá em Catanduva. Esse menino era de Catanduva, estudou na FATEC, ele trabalhava de dia na FATEC como estagiário no primeiro ano, porque ele não tinha condições financeiras. É esse tipo de caso que a gente acaba colocando como estagiário, Vitor. E aí ele foi parar na COFCO, hoje ele trabalha na COFCO. Esse daqui, ele está trabalhando no Porto de Santos, e ele fez agronegócio, trabalha na Caribbean. Ele trabalha com importação e exportação no próprio Porto de Santos. Tem até uma foto próxima. Ele está lá no Porto de Santos. Próxima. Aqui é um rapaz que está trabalhando na Rebucriação. Ele fez informática e já é nosso professor. Ele fez mestrado e já é nosso professor. Próximo. E aqui é o Instituto desde 1969 e a duração do curso continua sendo por 3 anos, que é baseado nos cursos da Alemanha, que são de 3 anos. Próximo, Vitor. As inscrições, manda vir. Aqui é uma visita que a gente fez no engenho, que agora é aquele engenho que tem a cachaça cabaré, que tem aquela cachaça lá aquela cachaça famosa. Próximo, Peter. Aqui era uma empresa que é de mudas de plantas, que exporta as plantas brasileiras, algumas exportações. Próximo. Isso antes da pandemia. Aqui foi uma palestra da secretária da Agricultura, que veio na faculdade, o secretário, né, na época, Secretaria da Agricultura. Próximo. Aqui foi num colégio, que nós fomos lá fazer uma apresentação dos cursos e bater um papo com os alunos. Então, se vocês precisarem, nós estamos à disposição. E aqui também uma outra exposição no outro colégio, a gente leva o material e eles vão entender o que são os cursos. Isso aqui é o que a gente faz para que o aluno aprenda a chegar no vestibular e definir sua profissão. Aqui foi uma visita de alguns alunos das escolas municipais da cidade, da escola estadual, de colegial, na fazenda, que a gente tem uma fazenda no plantio de árvores que nós fizemos no ingresso dos calouros e também de alunos de escola do colegial. A gente leva os alunos do colegial com os ônibus da prefeitura para conhecer a faculdade. Não sei se aí a faculdade leva também. Traz o Eles levam. Próxima, Vitor. Aqui foi uma colheita de milho nossa na faculdade.
e quem teve que beneficiar esse milho e vender esse milho foi sua prima limpar e fazer com que isso virasse bandeja para ser vendida. Nós fizemos 2 hectares, plantamos 2 hectares. Aqui é o projeto da horta com o aproveitamento da água do ar-condicionado. O professor de camisa listada aí é da análise de desenvolvimento de sistema, que fez o sistema desses ar-condicionados das salas de aula para a irrigação da horta nossa. Essa horta ainda está desse tamanho, agora vai começar a fazer vários blocos de 8 canteiros. Esse foi o primeiro bloco e já está fechado aqui, já está com a tela do lado esquerdo, dá para ver que ela já está telada. É uma pequena estufa de horta. Isso do lado das janelas da escola, da faculdade. Então, a água de ar-condicionado, ela foi analisada, ela é altamente excelente para você fazer irrigação. E, além de tudo, se o ar-condicionado tem filtro bem legal para o professor aí de Química, é um excelente estudo, e foi feito esse semestre com um sistema de irrigação com Arduino online, controlado por Wi-Fi, enfim, nós estamos aí trabalhando algumas tecnologias dentro das técnicas de aproveitamento. Então, o curso técnico, vocês talvez possam estar realizando aí na escola. A gente faz essas coisas aí, essas artes. E aí, esse alimento eu levo para o laboratório para desidratar, para fazer outras coisas. Aqui é um caderno de campo. Aqui é um caderno de campo que foi feito numa cooperativa da região. Também um trabalho feito pelos alunos que vão ser contratados como estagiários, alguns. O sistema desse protótipo. E esse protótipo foi criado pelos alunos com o QR Code daqueles que vai nos rótulos. A cooperativa precisa de colocar aquilo no rótulo. Então, ela solicitou o trabalho tecnológico dos nossos professores com os alunos. Então, onde que entra o tecnólogo? Justamente onde mais precisa. E é isso aí que a gente tem feito. Obrigada. Nós somos mais gordos nessa foto, Fita. Eu preciso tirar uma foto mais recente. Preciso. Obrigada a todos. Obrigada, Tereza. A Márcia, a Karen, brigadão a todos. Nem estou aparecendo aqui. Falou, Tereza. Obrigada, hein? Dos professores que estavam aí, eu conheço a Márcia, eu vi poucos. Conheço a... Quem são? Você, a Márcia, o professor de Química. Aqui. O professor de Química da minha época. Ué. O Hélio é um pouco mais novinho, Tereza. É um pouco mais novinho, Hélio. Eu fui professor no Adelino, mas eu cheguei lá em 90. Mas, com certeza, trabalhei com professores como você, que deu aula para você. Fulanete, Zezé Macedo. Sim, sim. Você não chegou... Na época que você chegou no Adelino, a gente já tinha saído há muitos anos, né? E meu tio já tinha saído, minha mãe já tinha saído, porque eles eram... Minha mãe chegou a ser diretora lá, meu tio foi diretor também. Enfim... Sim. O professor Jaime, ele já tinha saído, inclusive, do Adelino, já tinha aposentado. E quem estava depois do Mas Jaime? pelo seu sobrenome, então, Zé Vitor, a professora que morreu na época de câncer, que ela tinha o curtume, como que chamava ela mesma? Eu esqueço o nome dela. Ela era não era sobrenome Passafaro, não, né? Não. Não, né? Não era, não. É Pássaro, não é Pássaro? Pássaro. Eu não lembro, eu sei que ela era dona do curtume, acho que Leão, se não me engano, mas não era Passafaro. Professora Célia. Célia, que é o nome da biblioteca. É a mãe da era do nome. Gente, boa noite para vocês, obrigado, mas eu estou muito frio, eu estou aqui fora, não estou aguentando. Boa noite, obrigada, Tê. Beijo, vai com Deus, filha. Eu estou aí daqui 15 dias. Daqui 15 dias eu estou em Penápolis. Obrigada a todos. Um abração. Obrigada. A todos. A gente agradece. Obrigado, viu? Obrigada, viu? Vitor,
Aos alunos que estavam aqui, a todos, muito obrigada. Obrigado a você, Tereza. Muito obrigado. Obrigada, muito Obrigada, explanador, muito boa a sua noite. explanação. Muito Legal obrigada. mesmo. Se vocês precisarem aqui, mesmo no IBILSE, eu tenho muito contato, estou à disposição. Beijão.